queridos concurseiros, estamos aqui novamente para dar uma olhadinha num assunto que é super importante e, por incrível que pareça, cai em pouquíssimas provas. E você, candidato da PM, foi sorteado para dar conta dessa história de figuras de linguagem. E, na verdade, gente, quando a gente pensa em figuras de linguagem e a gente inventa de definir figuras de linguagem, a gente tem uma amplitude muito grande na ideia da conotação. Então, é comum que alguns gramáticos façam uma distinção da conotação como sendo uma linguagem figurativa, uma linguagem que está um tanto quanto distante, separada dessa ideia de denotação. Então, eu faço a distinção. O que é a linguagem denotativa? É a linguagem dicionarizada, a linguagem que é típica, que é própria do dicionário, que nós chamamos de linguagem referencial, tá? E a linguagem que envolve as figuras é justamente essa linguagem figurada, figurativa, quando, leia comigo, as figuras de linguagem são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a mensagem transmitida. Então, pensar em figuras de linguagem é pensar em expressividade e muitas vezes essa expressividade se afasta um pouco do que nós chamamos de linguagem real, de linguagem literal, de linguagem denotativa. Então passaremos agora a pensar nessa ideia da linguagem figurativa, iniciando o nosso processo pela figura de linguagem que nós chamaremos de comparação. Costumo dizer que é a figura mais light de todas, que consiste exatamente, gente, em nós estabelecermos comparações a partir da presença de conectivos, a partir da presença de elementos, de termos claros que mostram para a gente essa comparação. Então, olha só, definindo, a comparação, como o próprio nome diz, é a atribuição da característica de um ser a outro e sempre vem acompanhada de um termo comparativo, como, tal, tal qual, semelhante a, que, nem e assim por diante, né? Então, no geral, a gente usa a expressão que nem para fazer uma relação com o igual a, tal qual, como. Então, quando eu digo que ela se comporta que nem uma lady, eu quis dizer ela se comporta como uma lady. Então, para atribuir essa figuração, esse tom figurativo, a gente lançou mão da comparação. Aí muita gente diz assim, mas Fabi, esse lance de comparação nem parece figura de linguagem. Mas é, e eu tenho que lembrar que é figura de linguagem sim, e que a gente pode facilmente fazer um paralelo da figura de linguagem, que nós chamamos de comparação, com a figura que nós chamamos de metáfora. Então vamos definir metáfora juntos. Metáfora é o emprego de uma palavra com o significado de outra. É semelhante à comparação, mas sem o emprego do elemento comparativo. Então, gente, é muito comum que nós façamos, na realidade, a equiparação de nomes de pessoas, equiparação de coisas, não per si, não por si sós, e sim pelas características que ocultamente elas trazem em comum. Então, imagina que no exemplo que nós temos aqui, nós dissemos, vejam a diferença de comparação e de metáfora. Ele é tão frio quanto uma pedra de gelo. Ele é uma pedra de gelo. Gente, quando eu disse ele é tão frio quanto uma pedra de gelo, eu deixei claríssima aí dentro a ideia do meu adjetivo. Então, qual é a adjetivação que é comum a ele e a pedra de gelo? Ser frio. É a característica de ser frio. Ao passo que, quando nós estamos diante dessa estrutura metafórica, nós não vamos trabalhar com tal qual, que nem, como, igual a. Por qual motivo? Porque a atribuição da característica vai ser algo que vai se tornar implícito. Então, quando eu digo ele é uma pedra de gelo, então eu já pressuponho que você que me ouve, que é o meu interlocutor, sabe que a característica da pedra de gelo é ser frio. E ele é tão frio quanto uma pedra de gelo.
Então, a característica da frieza ficou, sem sombra de dúvida, subentendida. Gente, e a coisa vai mais além, porque na real, quando eu digo que algo é frio, eu estou falando de temperatura, não é verdade? Mas quando eu digo que uma pessoa é fria como uma navalha, esse fria é temperatura ou é comportamento? Então, de novo, eu estou usando uma metáfora em cima de uma metáfora. Essa pessoa é muito fria. Ou então, esta pessoa é uma pedra de gelo. Então, o que é que eu quero dizer? Que ela é indiferente, que ela tem um comportamento indiferente. Ficou claro isso para nós? Espero que sim, porque a gente vai ter uma caminhada longa em relação às nossas figuras de linguagem, mas de antemão eu sugeriria a todos vocês, procurem gramáticas, procurem exemplos na internet de metáfora, porque metáfora é a categoria, ou melhor, a figura de linguagem, a figura de expressão que mais aparece nas nossas provas. Tranquilo? Vamos adiantando. Chegamos a uma questão muito importante, que é um tipo específico de metáfora, que é chamada de metonímia. E vamos descobrir o que ela é agora, quando identificamos que a metonímia ocorre quando há a substituição de uma palavra por outra, por elas terem uma proximidade de sentido. Pode ocorrer de diversas formas, como na substituição de um autor por sua obra, de uma parte por um todo, de um efeito por sua causa, de uma causa pelo seu efeito, entre outras. Então, nota, gente. Então, é fácil, no nosso dia a dia, nós dizermos para as pessoas que nos rodeiam, por exemplo, que nós amamos pudim de leite moça. Mas, na verdade, nós substituímos o leite condensado, a palavra, a expressão leite condensado, por leite moça. Mas moça, sem querer fazer apologia a marcas aqui na nossa videoaula, é a marca de leite condensado mais famosa que nós conhecemos. Então, na verdade, o que é que fazemos? Em vez de usar o produto, usamos a marca. Quantas vezes nós já não saímos de casa dizendo, olha, eu preciso passar no supermercado para comprar Omo. Então, eu disse o que para ti? Eu preciso comprar Omo, mas o que eu quis te dizer? Que eu vou comprar sabão em pó. Então, na verdade, não necessariamente eu vou comprar a marca Omo, mas dizer que eu vou comprar Omo é dizer implicitamente que eu vou comprar sabão em pó. Quantas vezes eu digo, eu adoro ler Saramago. Saramago é a pessoa, é o nome do autor. No lugar de dizer, eu adoro ler as obras de José Saramago, eu disse, eu adoro ler José Saramago. Então, gente, isso é muito comum. Quantas vezes a gente não ouve pessoas dizerem que tem centenas de cabeças de gado? Meu Deus, é só a cabeça? Não, é o animal inteiro. Mas eu usei o quê? Eu usei a parte no lugar de usar o todo. O que é isso? Que figura de linguagem é essa? Chama-se metonímia. A parte pelo todo, o autor pela obra, a marca pelo produto, o efeito pela causa, a causa pelo efeito, e tudo isso está dentro dessa situação que a gente chama de metonímia, dessa figura de linguagem super útil e que cai muito nas nossas provas, que é a metonímia. Tranquilo? Vamos adiante. Vejamos agora uma figura que nós vamos chamar de prosopopeia. Vá lá e dê uma olhadinha no seu computador, que aí está escrito. A prosopopeia é a figura pela qual o orador ou escritor empresta sentimentos humanos e palavras a seres inanimados, a animais, a mortos ou a ausentes. Então, quando eu digo que o sol amanheceu triste e escondido, gente, quem é que se esconde? Eu, que sou pessoa, que sou gente. Quem é que se entristece? Quem é que fica triste? Eu, você. Nós ficamos tristes, nós nos escondemos. Mas aí ele atribuiu ao sol, que é um ente inanimado, uma característica, uma ação, uma atitude, o brotar de um sentimento que é típico de pessoa. Então, chamar uma figura de linguagem de prosopopeia é dizer que nós estamos diante de uma personificação. Imagina que eu li
esses dias a seguinte frase: a Amazônia chora, vírgula, as árvores agonizam. Gente, quem é que chora e quem é que agoniza? Pessoas. Então, se eu disse, a Amazônia chora, e disse as árvores agonizam, o que é que eu fiz? Atribuir ações, atitudes que são típicas de pessoas a entes que são inanimados. Tudo claro para nós? Então, lembrando que eu chamo isso ou de prosopopeia ou de personificação. Ficou claro para nós? Sim? Então vamos adiante que a gente só está começando. Antítese e paradoxo, leia comigo para visualizar a distinção desses dois. A antítese acontece quando há emprego próximo de palavras de sentidos opostos, porém, sem um conflito quanto ao significado. Já quando nós tratamos, gente, da prosopopeia, nós não podemos dizer que não haja um conflito de significados, porque há sim. Então, quando eu li onde termina a escuridão, começa a luz, que é justamente o que nós temos lá no nosso exemplo. Quando termina a escuridão, começa a luz. Então, o que eu fiz, gente? Contrapus essas duas estruturas, essas duas palavras, esses dois vocábulos, sem que houvesse, na verdade, uma contraposição de ideias, que é justamente o que você vai notar agora quando nós formos ler qual é a definição de paradoxo. Paradoxo é o emprego de palavras de sentidos opostos sob um significado também conflitante. Aí vem o exemplo: a sua luz é minha escuridão. Gente, eu estou dizendo que luz é escuridão. Então, como é que eu posso dizer que luz é escuridão? A luz que pertence ao outro, aqui pertence a mim, não é luz, é escuridão. Então, eu contrapus as duas palavras, mas ao mesmo tempo eu mexi com suas relações de sentido. Quando eu digo que uma ferida dói e eu não sinto, como Camões, mestre nos paradoxos, construiu dizendo: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Gente, como é que uma coisa dói e eu não sinto? Se dói é porque eu sinto. Então, como é que eu digo que dói e não sinto? O que é isso? Um paradoxo. Então, o mundo do paradoxo é muito mais um mundo ideológico. E o mundo da antítese é a aproximação, a junção, a colocação de união entre palavras que são palavras de sentidos opostos. Elas habitam juntas, mas elas não se contrapõem semanticamente como um paradoxo. Também, essas duas são duas figuras de linguagem de muito aproveitamento nas nossas provas. Acho que essa vai cair na tua. Ok? Então, capricha. E como eu disse desde o início, quando a gente trabalhou metáfora, tu tens que procurar outros exemplos em outras fontes de pesquisa, porque vale muito a pena até a gente esgotar, se cansar de classificar. Depois eu vou te propor uns exercícios, mas em primeira mão é necessário que você busque também, faça uma boa pesquisa, porque isso vale a pena, tá? Vamos mais? Eufemismo é a substituição de palavras ou expressões consideradas desagradáveis por palavras ou expressões mais suaves. Então, queridos, existe coisa mais temida e mais odiada do que a morte? Então, toda vez que alguém me propõe falar de eufemismo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a notícia de uma morte. Então, imagina que ontem mesmo eu recebi uma notícia, fiquei muito triste, sobre uma senhora que partiu deste planeta para morar com Deus. Foi assim, gente, que eu recebi a notícia. Outra pessoa me liga para dar a mesma notícia, já que essa pessoa era muito querida. E eu estou falando sério, é verdade. Ela disse assim: olha, ela foi morar com Deus. As pessoas têm muito medo de me dar essas notícias, porque eu sou chorona, a beça. Mas, na verdade, eu senti muito, eu lamentei muito, mas ninguém teve coragem de dizer assim: olha, ela morreu. Por quê? Gente, ouvir isso é extremamente ruim, desagradável. É uma notícia que, com
considerada no nosso meio desagradável. Então, dizer que a pessoa partiu dessa para melhor, que a pessoa foi morar com Deus, que a pessoa descansou. Então, tudo isso é um eufemismo. Eufêmicas são todas as expressões que têm essa potencialidade de suavizar palavras ou expressões dentro de notícias, por exemplo, que sejam elementos desagradáveis, ok? No nosso exemplo está aqui escrito, eu disse, ela não resistiu aos ferimentos e partiu. Eu disse isso no lugar de quê? No lugar de ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Então, no lugar de dizer morreu, eu disse partiu. Agora, gente, uma coisa com a qual a gente não pode brincar por nenhuma hipótese. Dizer que eufemismo suaviza não é dizer que eufemismo brinca. Não é dizer que eufemismo traz consigo uma característica jocosa, brincalhona, porque isso não é verdade, tá? Então, imagine que eu diga, por exemplo, que fulana de tal tem mais idade do que ela comenta. Então, gente, dizer que ela tem mais idade do que ela comenta é dar uma suavizada para não dizer, olha, fulana já é velha, fulana é velha. Mas quando eu digo, por exemplo, menino, fulana já cruzou o Cabo da Boa Esperança. Então, isso é uma maneira brincalhona, é uma maneira jocosa de eu dizer que fulana é velha. Isso não é eufemismo, gente. Eufemismo consiste em suavizar os efeitos de algo que seria rude, mas não tem tom de brincadeira. Não é algo que diga assim, eu estou brincando, eu estou fazendo graça. O intuito do eufemismo não é fazer graça. Tudo tranquilo? Ok? Vamos mais. Temos mais coisas a visualizar. Hipérbole. O nome hipérbole, ele já me dá uma dica que é uma dica boa. Quando eu digo hiper, eu digo muito, elevado, grande, exagerado, tá? Então, esse prefixo hiper me dá essa ideia de que algo vai se apresentar mais exagerado do que eu imagino. Então, lê comigo. É a figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero. Lê. Amor da minha vida. Daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada. Te trago 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Gente, amor da minha vida, daqui até a eternidade. Gente, se o moço quisesse se desculpar por mentiras, por mancadas, ele iria trazer 1000 rosas roubadas. Isso é exagero. Quando ele estivesse na 100ª, ela já teria perdoado faz tempo. Não é verdade? Então, 1000 rosas roubadas. Cazuza, como sempre, extremamente exagerado. Dizer amor da minha vida daqui até a eternidade parece, papo de garoto que quer te conquistar assim a todo custo, né? Menina exagerada é outra coisa. Ela diz, olha, você combinou comigo faz 1000 anos que eu estou esperando. Putz, faz 5 minutos, ele só se atrasou 5 minutos. Mas ela disse que está esperando ali há 1000 anos. Outros mais românticos, quando levam fora, dizem o quê? Que chorou um rio de lágrimas. Tudo isso é hipérbole, é exagero. Então, pensar nesse tipo de figura é pensar sempre que eu elevo a ação, que eu elevo o estado a um alto grau que beira o impossível, gente. Tá? Claro que eu posso, nunca isso vai me acontecer, eu tenho certeza. Eu posso morrer de fome. A fome pode ser causa da minha morte, isso é verdade. Mas, gente, eu, quando passo 10 minutos da hora de almoçar, eu já fico perturbada. Então, eu olho para os meus companheiros de trabalho e digo, gente, vamos almoçar que eu estou morrendo de fome. Num contexto como esse, gente, morrer de fome nada mais é do que a constatação da presença da figura de linguagem chamada de hipérbole, ok?
Nunca confunda com hiperbator, que não é uma figura de linguagem, mas é uma figura de construção sintática que diz para nós que nós podemos sim fazer inversões de posicionamento de termos dentro de uma oração. Então, em vez, por exemplo, de eu dizer eu comprei um carro ontem, eu poderia ter te dito ontem, vírgula, um carro, vírgula, eu comprei. Viu que eu baratinei tudo, não é verdade? Coloquei adjunto adverbial, coloquei objeto direto, tudo antes do sujeito. Isso é uma mudança de posição. Isso não é hipérbole, isso é hiperbator, ok? Não confunda, grave isso para não vacilar na prova. Estou terminando, falta pouco. Vamos lá. Ironia, gente. Eu preparei uma tirinha bem engraçada para vocês, para exemplificar a ironia. Gente, ironia é tudo aquilo que a gente diz querendo contextualmente, na verdade, te dizer o contrário. Imagina aquela sua melhor amiga, meu Deus, super bem intencionada, mas ela está hoje de camisa verde-limão, de saia cor-de-rosa, de meia preta, de sapato marrom e de laço prateado na cabeça. Gente, ela tá terrível, não tá? Mas aí você ironicamente diz, gata, você tá linda hoje. E todos no seu setor riem. O que é que você fez? Nada mais do que uma bela ironia. Gente, primeiro chamar a criatura de gata. Ela tá horrorosa. Ela está parecendo, gente, um arco-íris, sem querer ofender o arco-íris. Mas, gente, ela está usando todas as cores numa indumentária só. O negócio ficou terrível. Ficou terrível, mas você disse o quê? Que ela estava linda, que ela estava uma gata. O que você fez, além de ser cruel? Você não foi sincero. Além de ser cruel, você foi irônico. Então, o que é isso? Figura de linguagem chamada de ironia. Vamos ler comigo. É a construção de uma frase com inversão dos sentidos, ou seja, quando se afirma o contrário do que se pensa. Queridos, vamos dar uma olhadinha no exemplo. Olha o que eu escolhi. Gente, eu nunca vou cantar isso, tá? Mas lê o que está escrito aí. O danadinho do bonequinho, pequeno, ele está cantando uma música que eu tenho a impressão de que é um funk. E nota que, pelos detalhes que nós temos aí na nossa figura, que eu vou circular aqui, ó, aqui, ele está dançando, eu acho que é funk. Então ele diz, ó, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Vê só que peste. E o sábio olhando para ele. E aí ele tem a cara de pau de dizer, viu como eu canto bem, o pobre do sábio? Aposto que a Elis Regina está morrendo de inveja. E o bonequinho diz o quê? Eu sou sinistro. Gente, ele é sinistro em outro sentido, ele é o cão. Como é que a Elis Regina vai morrer de inveja de uma música maravilhosa dessa? Gente, se vocês gostarem, perdão, mas a gente não pode comparar esse funkzinho aí com a Elis Regina. Não é verdade? Convenhamos. Tem ou não tem razão? Então, o sábio quis dizer, gente, que a música desse camarada, que a forma como ele cantava era horrível. Ele canta mal e ainda se balança, chacoalha, né? E aí, quando o sábio diz, aposto que a Elis Regina está morrendo de inveja, gente, ele não quis dizer nada disso, mas disse. Ele disse isso para ironizar, porque, na verdade, o que ele queria dizer é que a Elis Regina deve estar se remexendo no túmulo de pânico por ele estar aí cantando essa música. Ele quis dizer que o cabinha canta uma música horrorosamente. Tudo bem? Vamos mais? Eita. Pronto. Vamos apagar aqui agora. Onomatopeia. A onomatopeia, gente, é a reprodução
ou a imitação de som ou de sons, de vozes, vozes naturais, de seres ou de algumas situações. Então, tu imagina, eu tô na porta da minha amiga, não tem campainha, o que é que eu faço? Bati a porta, tudo bem? Se eu, por exemplo, quisesse transcrever esse som, esse ruído que eu produzi, comumente nós escreveríamos toque, toque, toque. Tudo bem? E esse toque, toque, toque que eu produzo verbalmente, ou que eu escrevo, isso, sem sombra de dúvida, está encaixado numa figura de linguagem chamada de onomatopeia. Gente, onde é que a gente vê muito isso? Nos desenhos em quadrinho. Olha comigo aqui. Eu disse aqui, nesse quadrinho, que o Cascão vai tirar lá a auréola do anjo e, de repente, cai um vaso na cabeça do coitado. E a sonoplastia que é feita aí é a sonoplastia pof, imitando justamente a queda do vaso na cabeça do camarada. Não é verdade? Então, como isso foi escrito pof? Então, essa tentativa de traduzir o som que o vaso produziu quando caiu na cabeça do anjo, sem sombra de dúvida, gente, é o que nós chamamos de onomatopeia. Tic-tac, tico-tico, teco-teco, reco-reco, ping-pong. Todas essas palavras são palavras formadas pelo que nós chamamos de onomatopeia. Completamente diferente, gente, da figura de linguagem que nós chamamos de pleonasmo. Pleonasmo é famosinha entre nós. No nosso dia a dia, nós costumamos brincar com as pessoas, dizendo, eu vou subir para cima, vou descer para baixo, vou entrar para dentro, vou subir, ou vou sair para fora. A gente diz muito isso. E nós ficamos justamente presos aos pleonasmos como vícios de linguagem. Mas os pleonasmos, muitas vezes, gente, no lugar de serem repetições desnecessárias, são palavras que são repetidas, expressões repetidas, que nada mais nos dá do que a ideia de ênfase. Lê comigo essa canção do Chico Buarque, em que ele diz, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Gente, quem sorri, sorri um sorriso. Eu não preciso dizer, me sorri um sorriso. E eu também não preciso dizer, me beija com a boca, eu ia beijar com o quê? Não é verdade? Mas, ou esse recurso aqui, foi um recurso expressivo de grande valia para que Chico conseguisse fazer a manutenção das relações de sentido que ele desejou. Ok, gente? Então, se figuras de linguagem são formas, expressões que nós temos de utilizar para ter mais expressividade na fala ou na escrita, eis aí as principais figuras de linguagem que nós possuímos, e eu sugeriria que, para ampliar nossos conhecimentos, nós recorrêssemos a outras gramáticas para dar uma olhadinha mesmo naquilo que é importante para nós, para otimizar os nossos estudos e fazer com que a gente passe nesse concurso. Até breve, com mais um reforcinho aí no nosso resumão mesmo para PM. Tranquilo, gente? Até logo e bons estudos!